Eu sou Isabel Monteiro Gomes, fonoaudióloga especialista em voz, pesquisadora de voz no carnaval, especificamente voz no samba enredo, e trago para vocês hoje a experiência da Miriam Mitê com o projeto que ela desenvolve lá no Rio Grande do Sul e com a experiência nossa do Rio de Janeiro com o projeto A Voz no Samba. Olá, Isabel, muito obrigada pelo convite. Lá no Rio Grande do Sul tem um projeto chamado Sou Músico e Estou Cuidando da Minha Voz e vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência. Só para lembrar, A Voz no Samba é um projeto que visa dar qualidade na apresentação dos profissionais da voz cantores. Tem o intuito de dar resistência vocal, expertise na sua apresentação. Nós temos muito a acrescentar na nossa entrevista com a Miriam Mitê. Vamos lá? Vamos lá, então, Isabel. Bom, Miriam, como é que é a sua experiência lá no Rio Grande do Sul no que diz respeito à questão da voz no samba enredo? Bom, os músicos no Rio Grande do Sul têm procurado o projeto para aprimorar a sua performance vocal. Melhorar a resistência, trabalhar a articulação, ter mais conhecimento sobre os recursos que a fonoaudiologia pode promover para que eles tenham, então, um bom trabalho na avenida, nos ensaios, com saúde. Este é o ponto principal desse projeto, trabalhar a saúde vocal do músico e, assim, fazer com que eles tenham, um sucesso no seu trabalho. Então, a gente trabalha com alto rendimento vocal, fundamentado na questão da saúde. Exatamente. Né? A preocupação da conduta vocal saudável. Exatamente. Né? E resistência. Isso. Ok. Ótimo. Bom, importante a gente falar dessa questão da cultura, né? Como é que é esse aspecto do sotaque no Rio Grande do Sul, né? E eu vou te falar um pouco da minha experiência aqui no Rio de Janeiro. Bom, os nossos músicos, no Rio Grande do Sul, eles lidam muito bem com isso, A gente tem já um grupo formado, até tem um grupo que é chamado Compor RS, Eles são músicos e compositores do estado do Rio Grande do Sul que tem esse trabalho de escrever letras de músicas e participam de harmonia, alguns são intérpretes também, E quando eles entram para um acompanhamento fonoaudiológico, o trabalho da articulação é para deixar mais clara, para melhorar essa precisão articulatória, para que haja um bom entendimento do público da letra da música, não é? Então a gente tem trabalhado bastante isso. É interessante porque na construção de uma boa letra, a gente vai ter mais conforto para as respirações do cantor, vai ter mais precisão possível na articulação desse cantor e vai fazer com que essa melodia entre na métrica musical, né? Exatamente. Isso é importante também a gente falar. O cantor, para cantar esta música, ele tem que, a princípio, entender o que vai ser cantado, porque ele vai estar colocando as palavras na melodia, mas que façam ser transmitidas a quem está ouvindo, ao público presente, a história que vai ser contada pelo enredo que foi desenvolvido, pelo carnavalesco. Então, é importante ele entender isto, como uma preparação para o que ele vai cantar, não é isso? Exatamente. Bem isto. E qual é a sua experiência em relação à questão nos aspectos que diz do desconhecimento do instrumento vocal desse cantor? É muito boa essa pergunta. Porque quando o músico ele procura o projeto, ele está curioso. Primeiramente, assim, o que eu vou fazer aqui? O que a fonoaudióloga vai me ensinar? Então, a primeira coisa que a gente tem que instrumentalizá-los é que eles entendam como é produzida essa voz, o que é a voz, quais os recursos que ele tem para desenvolver essa boa voz. Então, a gente começa a introduzir aos poucos algumas técnicas que vão fazer com que eles usem melhor, que eles aprimorem, que eles tenham um domínio. Isso acho que é muito importante, Com saúde, sempre priorizando saúde. E corrigindo alguns hábitos inadequados. Porque às vezes um aprende com o outro, ou cria, ou procura no YouTube. Lá no Sul tem esse hábito de procurar, às vezes, em redes que não são confiáveis. Eu sempre digo isso. Procure, se você vai ver um vídeo, que seja de um profissional.
É importante você falar isso, porque o fonoaudiólogo, ele estudou para isso, né? Exatamente. E geralmente, às vezes o leigo, ele tem, ou então a pessoa achando que esteja certo, né, vai fazer alguma coisa que pode prejudicar a sua voz. E o fonoaudiólogo especialista em voz é o capacitado para atuar diretamente com esse público-alvo, que são os profissionais da voz. Tá? E esse é o diferencial, Que né, esse Isabel? é o diferencial. E nós lidamos com treinamentos, técnicas, orientações, instrumentos de análise perceptivo-acústica, né? Que é você ouvir e perceber por meio de gráficos, né? Como é que está essa projeção dessa voz nesse espaço, além de análise perceptiva auditiva, né? De qualidade que essa voz está saindo. Também a gente trabalha com essa questão da performance, né? No gesto, na expressividade do corpo, porque nós somos uma pessoa só, não é isso? Exatamente. Bom, agora eu queria que você abordasse um pouquinho como é que é essa questão da sua relação com esses cantores que às vezes não têm esse amparato do fonoaudiólogo e de uma hora para outra começam a ter. Você já sentiu alguma mudança quando você entrou numa escola e que o cantor entendeu qual era a proposta e se beneficiou com isso? Sim, até porque o projeto ele parte do interesse do músico, né? É o músico que procura. Para trabalhar com o público, né, da voz do samba, com o intérprete, a gente tem que também, como pessoa e profissional, se inserir neste contexto, né? Ter uma noção dessa realidade. Não basta e só adequar. passar o exercício, né? Não basta só passar o exercício. Você tem que entender o processo todo, é isso? E aí estabelece-se o quê? Um contrato, uma confiança. A palavra confiança é muito importante nesse acompanhamento, né? Então ele confia, ele muitas vezes vai trocar informações contigo que não falaria com outros profissionais, talvez, né? Mas o fonoaudiólogo, ele não vai ficar focado somente na área da laringe, né? Ou dos órgãos fonoarticulatórios. Ele vai estender esse conhecimento para todo o corpo, para essa performance corporal. Sim. Então, aí a gente pode falar também que essa performance corporal não depende somente do fonoaudiólogo para ajudar, né? Então, nós temos que ter a consciência da nossa limitação, né? Atuar transdisciplinar. Então, nós temos que ter o apoio, algumas vezes, nutricionista, fisioterapeuta, fisioterapeuta, mas o educador físico, também o musicista, né? Porque é importante também ter o cara lá que está, o cavaquinista, para estar acompanhando, fazendo os acompanhamentos dos acordes, das entradas da bateria. Então, isso tudo somado vai dar o ingrediente para o cantor saber quais são as tomadas, quais são as paradas respiratórias, né? Esse monitoramento que também se dá pelo fonoaudiólogo nessa atuação de trabalhar essa questão auditiva, controle da audição, monitoramento auditivo, né? Esse feedback auditivo ele é super importante porque vai dar qualidade e confiabilidade para a sua expressão sonora. E aí a gente pode falar também, que é uma outra questão que a gente observa no Rio de Janeiro, quanto mais ele se identificar com a performance vocal dele, no sentido de entender qual é a música que ele vai cantar, entender qual é o processo do enredo, entender as palavras que vão ser ditas, porque ele é o porta-voz da escola. Na hora que vai colocar a escola na avenida, o cantor já entrou. Exatamente. Né? O cantor já entrou. Então, a gente tem que continuar nesse aspecto de ele fazer esse entendimento que ele é o narrador dessa história. Isso. Partindo dessa narração dessa história, quanto mais envolvente for a apresentação, maior chances ele vai ter para absorver isso de pontos positivos para a execução da escola na avenida, não é isso? Exatamente isso. Qual é a sua experiência sobre isso? Ótima pergunta. Bom, então esse trabalho ele vem através dessa confiabilidade dentro do acompanhamento. A gente vem fazendo com que eles percebam o seu potencial, né? Lá no Sul, tenho trabalhado muito isso porque eu uso muito a palavra valorize-se. É o ponto-chave. Valorize-se. No momento que você se valoriza, no momento que você se conhece, você
vai dar o teu melhor, né? Então, para ele entender que ele não está entrando cantando qualquer música, que ele está cantando, sim, é uma história na avenida. Da minha experiência, os músicos eles são convidados para gravar sambas de outros países também. Aqui nós temos o Uruguai, que é bem próximo, né? Então, eles são convidados para gravar sambas de outro país em português. Deixar bem claro, em português, tá? Então, isso é uma forma dele expandir também o seu mercado de trabalho, né? E quando ele lê, ele coloca ali a sua voz na letra da música, ele vai com mais confiança, ele vai com mais potência no sentido de saber como usar todas as suas ferramentas corporais para dar o melhor de si e fazer uma boa apresentação. Miriam, a gente precisa abordar o profissional fonoaudiólogo na atuação da voz, que é uma área, né, do fonoaudiólogo de atuar. Então, nós temos hoje alguns recursos, né? Exato. A eletroestimulação na cabeça e pescoço, que é o fonoaudiólogo. Nós temos a questão dos exercitadores respiratórios, né? Que também vai dar qualidade, resistência para melhorar a performance do cantor. Temos mais outros abrangentes, além desses, que a gente usa hoje na prática? Sim, a gente, além da eletroestimulação, que dá um resultado muito bom, né? Rápido. Né? Os exercícios respiratórios, os recursos, né? Para aumentar a resistência, a capacidade respiratória. Temos também programas, né, que a gente pode usar como recurso para fazer uma análise, né, durante essa atividade, a emissão vocal, né, mas também devemos qualificar os exercícios vocais, né. Nada substitui, isso é uma competência do fonoaudiólogo trabalhar, não é? E uma coisa que eu acho muito importante falar aqui é que para cada indivíduo, o profissional da fonoaudiologia vai fazer o seu planejamento. Sim, o programa. O seu programa de trabalho, né? Por isso é que eu volto a falar sobre a questão de ficar procurando coisas, né, gerais, né, para qualquer pessoa, não dá, né? Não dá. Tem que ser cada pessoa é um indivíduo e precisa de suas especificidades, né? Necessidades diferenciadas. Exatamente. Tanto que, por exemplo, com a eletroestimulação, a gente faz o estímulo fazendo algum exercício ou fazendo a emissão de uma frase musical, enfim. Para o que aquele indivíduo mais precisar, vai ser usado o recurso. E também a gente não pode deixar de falar que nós, fonoaudiólogos, né? Temos que nos preocupar nesse plano terapêutico, né, para não se perder na linha do propósito do cantor. Isso. Que não tem que tirar a questão pessoal e levar profissionalmente qual é a necessidade daquele cantor para ter o seu desempenho satisfeito. Isso, não é exatamente. Isso? Né? Exatamente. Bom, a gente pode falar também agora sobre a questão que envolve essa performance no que diz respeito às atividades que eles têm, jornada de atividades diferenciadas. A minha experiência aqui no Rio de Janeiro é que o cantor ele vai interpretar o samba, às vezes, nas disputas de samba, em várias escolas, que é o tempo que eles têm livre para poder discorrer em várias outras escolas, defendendo samba, mesmo ele sendo de uma agremiação. Depois disso, ele vai gravar o seu samba. Então, a gente está falando das etapas que o cantor usa essa voz exaustivamente por um período que, se ele não tiver esse monitoramento, esse controle com essa voz nesse espaço, fica com problema. Por quê? Ele, além disso, depois ele vai ter a sua atividade do trabalho, do dia a dia, fora a rotina de cantar. Então, ele tem, às vezes, saídas para visitar outras escolas. Isso é a experiência daqui do Rio de Janeiro. Fazer shows pelas escolas, né? Em outras escolas, em outros estados, em outro país. E aí, como é que isso se dá lá no Rio Grande do Sul? Exatamente. Lá no Rio Grande do Sul, as visitas nas outras escolas é chamado de barca, né? Então, vai o intérprete com a sua harmonia fazer uma apresentação numa escola vizinha, né? Uma co-irmã, como se chama, certo? Geralmente, eles também têm apresentações, shows, a escola é contratada, né?
uma entidade, um grupo procura a escola de samba e contrata o grupo show, que é chamado grupo show. Ali está inserido o quê? Destaques, porta-bandeira e o grupo de harmonia, né? Também tem, né, a questão dos festivais samba enredo. Exatamente como você falou, alguns são convidados para participar da harmonia, né, que a gente chama o grupo que vai defender um samba, né, numa escola, vai para outra, vai defender outro samba, e são vários sambas, né, entonações, ritmos diferentes, né? E nesses festivais eu sempre ressalvo para eles o seguinte: cantar bem não é gritar. Sim, em qualquer circunstância. Nem em qualquer circunstância. Então, não quer dizer que você vai gritar, fazer um samba numa voz forte, vai ser o melhor samba. Não, você tem que fazer essa interpretação, apresentar esse samba com saúde. Você tem que terminar a apresentação e estar bem, né? Sem fadiga, sem ardência na garganta. Né? Isso, assim, é importante a gente ressaltar que, neste caso, o professor de canto, ele é muito eficiente. Perfeito. Por isso que é interessante esse profissional da voz ter o professor de canto. Porque ele vai dar essa diretriz em relação à questão de extensão, no caso da tessitura. A área de conforto que é possível para esse cantor não ter desgaste vocal, né? Para uma emissão sustentada e criar resistência vocal. Vamos falar então dessa questão que envolve essa resistência vocal nas diversificações dos espaços. Por exemplo, a gente sabe na quadra, não sei como é a sua logística lá em relação à questão dos espaços. A quadra tem uma amplificação diferenciada, né? Há uma dificuldade dessa qualidade sonora. Como também no sambódromo a gente tem um local aberto, não é ajustado para a conduta vocal saudável, mesmo com todo o uso do equipamento da sonorização, mas não é às vezes o suficiente para dar uma resposta de qualidade para o cantor. Isso. Né? E a gente treina sempre com ele esse monitoramento auditivo, esse feedback auditivo. Né? Dessa voz. Que parâmetros vocês usam lá? Se vocês têm essa mesma dificuldade que a gente observa aqui, de espaços sonoros para essa exposição da voz. Esse é um dos maiores problemas que tem lá no Rio Grande do Sul. Né? Tem quadras que tem uma acústica péssima, né? Tem quadras em que é aberta, tudo é aberto, né? Só tem assim as paredes laterais e céu aberto. Tem quadras que tem uma boa estrutura, mas às vezes o retorno para o cantor, para o músico não é bom, né? Os aparelhos, a mesa, o próprio microfone, né? Às vezes não é de boa qualidade. Né? Então é feita uma barca, por exemplo, como eu falei, barca no Rio Grande do Sul é aquela visita na co-irmã, né? Na escola vizinha, chega lá é um microfone de má qualidade, né? Então às vezes se a queixa, né, que eles trazem. Você falou do microfone, aí eu penso assim, né? O ideal é que cada cantor tivesse o seu microfone, que não é uma realidade, né? Não é uma realidade. É importante, porque a gente sabe que às vezes o microfone, o outro vai cantar, às vezes está com uma infecção, pode passar uma infecção bucal, pode passar uma infecção respiratória por meio do microfone. Isso é importante a gente falar. A gente está finalizando o que fica para nós do projeto A Voz no Samba, que o profissional cantor que quer ter uma qualidade vocal saudável, uma apresentação sustentada, uma emissão forte, qualificada, clareza de emissão e resistência vocal, ele tem que internalizar informações, e quem pode ajudar nessas informações e equipar ele com esses instrumentos, com esses recursos, é o fonoaudiólogo, acompanhado de uma equipe multiprofissional. Exato. Que também pode ser em conjunto o professor de canto, que é primordial, mas com toda uma escola de harmonia, com toda uma bateria, com todos os componentes da agremiação. Mas é importante ele saber que ele, se ele estiver bem, mais qualidade ele vai dar para essa voz e uma apresentação que vai dar um feedback positivo para ele.
para a questão de mantê-lo num projeto de trabalho com voz profissional, para manter numa escola ou ser convidado para outros eventos que diz respeito à questão da voz no samba. Isso. Né? Isso é importante. Eu queria agradecer você dessa participação, desse projeto seu, que é muito bonito. Obrigada. E a gente sabe o quanto é difícil a gente executar um projeto. Né? A gente sabe quanto que é persistência. Primeiro é amor à profissão, que eu agradeço a Deus por ser fonoaudióloga, porque eu acho que é uma missão. Né? E o projeto A Voz no Samba é uma missão também. Tá? Ele é um projeto, A Voz no Samba é uma missão. E eu entendo que a Voz no Samba vem somar junto com o seu projeto, que é, Sou Músico. Sou músico e estou cuidando da minha voz. São projetos diferenciados que trazem qualidade na apresentação. Exatamente. Não é isso, Miriam? Eu queria que você finalizasse com uma coisa que me interessou muito, que lá atrás, quando você assistiu uma live, aí você falou... Como é que você soube do projeto A Voz no Samba? Olha, muito interessante essa pergunta, porque eu soube do projeto pelo Facebook. Né? Estava fazendo uma pesquisa quando vi Voz no Samba, né? Tema que me seduz, e comecei a olhar mais, e aí vi, né, que era de uma fonoaudióloga, daí eu fiquei mais encantada, mais curiosa ainda, né, e comecei a acompanhar as lives, né, da Isabel, comecei a escutar, interagia em algumas, né, fazendo alguns comentários, né, falando um pouco da realidade lá do Rio Grande do Sul. Depois fui acompanhando a página, né, que você tem. Aí já fiquei sabendo do livro, que eu estou curiosa, estou assim ansiosa para ler, ter na mão para ler o livro A Voz do Samba. Indico lá em Porto Alegre para os músicos que me acompanham. Falo deste projeto, né, que bem referenciado aqui, tem diferenças, mas a arte, a alma, né, é a saúde vocal. Finalizando este vídeo, nosso primeiro vídeo do projeto A Voz no Samba, deixo aqui meus agradecimentos ao Conselho Regional de Fonoaudiologia, ao Conselho Federal de Fonoaudiologia, à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e a todos os nossos parceiros. Contamos com a presença da nossa fonoaudióloga Miriam Mitê, e agradecimento especial para ela pelo projeto Sou Músico e Estou Cuidando da Minha Voz. Deseja saber mais sobre A Voz no Samba? Contacte-nos no telefone 21 97019 8457. Nossa página A Voz no Samba, nós temos uma equipe especializada capaz de melhorar, adequar, viabilizar uma conduta vocal saudável, mais ajustada, para uma apresentação de qualidade com resistência vocal. Nós contamos com o estúdio 2V, com uma estrutura que dá suporte para estes profissionais da voz, desde gravações até treinamentos das suas apresentações. Quer saber mais? Contacte-nos. Visite a nossa página. Estamos dispostos a ajudá-lo. Obrigada a todos e aguardem as próximas novidades na nossa página no Facebook. E até a próxima!